Tudo bem, Caio? Tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Bom, olá a todos. Meu nome é Tânia Casado, eu dirijo o ECAR, o nosso escritório de desenvolvimento de carreiras da USP, e estou muito feliz com mais essa atividade. E só para contextualizar um pouco essa atividade, o ECAR tem unidades nos 8 campi da USP. E no campus de São Carlos, a nossa locomotiva é o IQISC. Então, a equipe do professor Emanuel Carrillo, que é o nosso diretor do IQISC, o professor Emanuel, o professor Ubirajara e a Helena, que é a nossa funcionária administrativa, essa equipe nos ajuda a fazer essa movimentação lá no campus de São Carlos. E nós, então, estamos num ciclo de conversas sobre formação, excelente formação acadêmica e mercado de trabalho. Então, é com muito prazer, com muita alegria, que mais um evento com meu amigo, o professor Emanuel Carrillo, e com o seu convidado, Caio Oliveira. Tá bom? Então, tenham uma excelente palestra. E, Caio, muito obrigada. Professor Emanuel, muito obrigada. E agora eu vou ficar aqui quietinha, curtindo vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado pela abertura desse mais um evento do ECAR, né, o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da Universidade de São Paulo. E é uma grande satisfação que eu faço esse papel de host de um talk show, né, de uma entrevista aqui com o nosso convidado especial de hoje, o Caio de Oliveira. Né, o Caio ele vai contar um pouco da sua trajetória, da sua história, então a gente vai dar uma introdução, né, o Caio vai se apresentar, não vou fazer a leitura do currículo dele, porque ele vai contar a sua história, a sua trajetória, e o mais importante, quais foram os pilares da sua formação e como a sua formação acadêmica permitiu ele ter sido contratado numa empresa e hoje em dia, né, exercer um papel fundamental de pesquisa, desenvolvimento dentro de uma empresa extrativista mineral. Vocês vão conhecer mais sobre a Nexa. Então a gente vai ouvir isso do próprio Caio. Caio, por favor, fique à vontade para fazer uma palavra inicial e depois que você, né, contar a sua história, mostrar os seus caminhos, a gente começa com umas perguntas já pré-idealizadas para a gente dar tempo para o pessoal mandar suas questões para o pessoal de suporte do ECAR, as meninas que estão aí por trás do evento. Enquanto isso, essas perguntas vão sendo coletadas e repassadas para a gente. Então, Caio, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer a sua disponibilidade, agradecer ao professor Ubirajara Rodrigues Filho pela ter posto a gente em contato e a gente poder aprender um pouco mais do seu histórico. Muito obrigado, Caio. Professor Emanuel, eu que gostaria de agradecer essa oportunidade. Pô, eu me sinto muito lisonjeado de participar de um programa como esse. Se eu tivesse tido essa oportunidade na época que eu era estudante, teria me ajudado muito, sabe? Ouvir histórias, ouvir carreiras diferentes, isso dá bastante um norte na nossa vida. Começando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu sou natural de Curitiba. Meus pais são de São Paulo, na verdade. Meu pai arrumou uma proposta de emprego para Curitiba, então eu sou o único membro da família que nasceu fora do estado de São Paulo. Mas eu me graduei em Química, bacharel em Química pela Universidade Federal do Paraná, e tive a oportunidade de fazer um estágio durante a graduação, estágio obrigatório nos Estados Unidos, onde eu trabalhei num projeto para a Ford, em desenvolvimento de catalisadores mais sustentáveis para carro mesmo. Aí depois, quando regressei, terminei a faculdade, fiz um concurso público, passei e entrei como pesquisador assistente no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica dentro da USP, e por lá fiquei uns 5 anos. Tive a oportunidade, quando trabalhava lá, de me tornar um pesquisador visitante no Reino Unido, onde eles me mandaram para fazer um desenvolvimento de uma linha de pesquisa e trazer essa linha de pesquisa para o Brasil. Lá eu fiz parte de um programa da União Europeia, em que eles estavam desenvolvendo fontes alternativas e metodologias para transformar biomassa em combustível. E o local onde eu fiquei, lá na Inglaterra, era para converter grama em combustível. Inclusive,
o laboratório em si, a energia do laboratório era produzida com um reator que ficava embaixo do laboratório que consumia biomassa. Então, o laboratório em si era autossustentável. Aí retornei dessa experiência no Reino Unido, fiquei mais um tempo no IPT, e aí fui convidado para ir para a iniciativa privada, né, numa reunião de negócios mesmo. O meu antigo gestor falou assim, olha, vou abrir uma vaga, você não quer concorrer? Acabou que concorri, participei da entrevista e me juntei ao time da Nexa. Né? Nexa é uma mineradora que tem forte atuação na América do Sul, principalmente em zinco, entrando agora no mundo do cobre. Né? E aí faz 3 anos que eu estou trabalhando na Nexa e hoje me tornei gerente de desenvolvimento tecnológico. Né? Então, sou responsável por uma equipe de fazer projetos para trazer tecnologia e inovação para dentro da Nexa. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória. Fico aberto aí a qualquer dúvida, qualquer pergunta e à disposição de vocês a qualquer outro ponto. Fantástico. Vi, então, pela sua trajetória, que você teve uma formação acadêmica, bacharelado em Química, depois fez um mestrado em Química. Nossa, pulei o mestrado. Com Pedro Camargo. Pedro Henrique Camargo. Camargo, isso. Que a gente sabe que ele é bastante acadêmico, né? Pesquisa bastante focada, né, na área acadêmica, e aí depois desse mestrado bastante produtivo, vi que no seu currículo tem várias publicações, então numa breve passagem acadêmica você produziu bastante e isso, né, e faria que a gente esperasse que você seguisse o doutorado, se fosse olhar a trajetória, né? Como é que foi a divisão do caminho, né? Graduação, meu mestrado mestrado, foi bem interessante. Conta aí. O mestrado foi logo em seguida, né? Entrei no IPT, logo em seguida também já estava no mestrado, né? E realmente a filosofia do professor Pedro Camargo é publicar e que a tese de mestrado, doutorado seja um compilado de artigos. Então a minha defesa foi muito tranquila, né? Os trabalhos já estavam questionados por várias bancas, né? Vamos dizer assim. Então a filosofia dele é bastante produtiva, expõe a gente a diversas críticas muito construtivas. Então o trabalho ganha bastante respaldo e bastante sustentação. Eu estava recentemente, inclusive esse ano, discutindo com o professor Tenório, né, para começar o meu doutorado também na Poli, na parte de engenharia química, né? Infelizmente o Covid aconteceu e tudo isso teve que ser adiado para ano que vem, né? Então, torcendo os dedos aqui para que tudo volte à normalidade e eu possa retomar esse sonho de começar um doutorado. E esse doutorado vai ser em comum acordo com a Nexa. A Nexa tem interesse, tem assim projetos direcionados ou vai ser ele vai permitir que você faça doutorado, mas a pesquisa é independente, ou vai ser uma coisa atrelada com os interesses da Nexa? Atrelado, tem que ser atrelado, né? Uhum. A Nexa tem total apoio e interesse em conduzir esse doutorado. Então, a gente tem essa divisão de tecnologia em que a gente tem coisas mais aplicadas, que só requerem adequação para serem aplicadas na Nexa, e existem outros projetos que precisam de mais trabalho, que precisam de mais aprofundamento e entendimento dos fenômenos e da dinâmica de funcionamento dos projetos, né, para que consiga efetivamente ser implantado na empresa. Então, esse tipo de projeto encaixa perfeitamente num programa de doutorado, onde a gente pode exaurir todas as variáveis e tomar total conhecimento sobre a tecnologia. Fantástico, porque isso é o desenvolvimento final que a gente busca na universidade. A gente quer, né, criar conhecimento, né, conhecimento básico, mas também conhecimento aplicado. O que importa é um conhecimento adquirido e um progresso, seja na ciência, seja na tecnologia. Então é muito bom, né, recompensador saber que uma empresa de grande porte valoriza a formação acadêmica, né? Bastante. Todos os meus colegas fazem mestrado, doutorado, todos os projetos são conduzidos com o interesse do desenvolvimento do país,
no desenvolvimento da empresa, né, dos funcionários. Tem zilhares de programas de cursos e treinamentos para capacitar os funcionários e as equipes. Então, é uma empresa que realmente investe bastante em formação para ter o melhor possível e trazer o melhor resultado, efetivamente, né? Então, a gente está vendo que a empresa que você está, a Nexa, valoriza bastante a formação dos seus quadros. Então, é bom a gente ver alguém no meio corporativo indo fazer a pós-graduação. Só que a gente vê muito mais, né, pós-graduandos fazendo mestrado, doutorado, e com isso a gente tem, às vezes, a capacidade de... Tem algum... A minha tela também mudou. E será que é a minha? O que aconteceu? Voltou. Está aqui. Então, a gente vê que nossos pós-graduandos, né, o que aflige muito o nosso pessoal em pós-graduação, em ciências, pelo menos básica, é que eles ficam super especializados e, às vezes, a sensação que eles têm é que o único caminho que lhes resta é seguir a academia. Queria que você poder falar para nossos pós-graduandos, né, como se preparar para enfrentar um processo seletivo, né, como que é a mentalidade do meio corporativo, como que essas empresas, o que é importante, né, de conhecimento extra-muros, de conhecimento extra-currículo, e nossos, né, graduandos e pós-graduandos podem usar desse conhecimento para, né, conseguir uma vaga numa empresa que valoriza a pesquisa, como a Nexa. Tem duas frontes aí, né, que pode acontecer, né? A primeira é, por exemplo, eu vou fazer um doutorado, vou ter vinculado a um aluno de mestrado, um aluno de iniciação, e tudo isso já gera uma cadeia de pessoas que estão fazendo pós ou meio acadêmico e que já estão alinhadas com que a demanda do momento da empresa poderiam ser absorvidas logo em seguida. Então, projetos já vinculados à empresa já têm uma melhor atratividade. Os nossos estagiários, eles podem falar que, exemplo, eles eram alunos de IC das universidades aqui ao redor. Então, essa é uma linha. A outra linha é muito difícil a gente escolher um projeto e acertar na data e ter a formação precisa que uma empresa esteja precisando no momento. Isso é praticamente impossível. A empresa dificilmente abre tudo que ela está precisando, toda a pesquisa e desenvolvimento que está acontecendo dentro dela. Dito isso, nas entrevistas, o que se mais busca é a capacidade de desenvolver novos conhecimentos. É a capacidade de entrar em novas áreas e se mostrar capaz de lidar com diferentes situações. Então, por exemplo, estou fazendo doutorado num assunto, ou o meu mestrado não teve afinidade precisa com a Nexa. Eu fiz pesquisa com o Pedro Camargo, que é nanotecnologia. Tudo bem que é nanotecnologia de metais, né? Tem assim um pouco, mas muito pouco. Não tem nada a ver com mineração. Mineração é um mundo bruto, é um mundo de escavação, né? Não tem nada com nanotecnologia, que é uma ciência fina. Não, mas tem os quantum dots de zinco selenito que podem fazer transformação tecnológica, né? Se Deus quiser, no futuro vai gerar bastante demanda de zinco aí. Mas o que o meu ex-gestor viu como principal ponto foi a capacidade de desenvolver novas pesquisas em áreas múltiplas, né? É flexibilidade. Tudo bem que você pode ser especializado, mas que isso tenha te dado know-how de desenvolvimento e pesquisa para outras áreas. Você pode usar seu conhecimento como pode não usar. Nem tudo que a gente usa, que a gente aprende na graduação, a gente usa na profissão. Então não precisa ter esse mesmo apego para a pós-graduação. Sim. E também a gente frequentemente depara com um dilema que o pessoal fala que o meio, né, corporativo, as empresas, normalmente eles não estão muito interessados no currículo dos cursos, porque em muitas empresas há um retreinamento para atividade específica quando alguém é contratado, né? Seja um químico, engenheiro químico, essa área que a gente está discutindo mais. Mas imagino que todas as outras áreas técnicas seja bastante particular de cada empresa.
o conhecimento e o saber fazer das coisas. Então, é essa que a gente, nós na universidade, mas a gente sempre quer lutar, a gente quer preparar o melhor possível os alunos para que eles cheguem na empresa já sabendo o que tem que ser feito. Mas eu vou fazer a ressalva do conhecimento básico. Saber físico-química, saber cálculo, isso é extremamente importante. Isso numa empresa técnica como é a Nexa, né, como uma empresa de engenheiros, é uma empresa de indústria pesada, uma empresa de produção metal, né, produzir commodity, tem uma série de técnicas, tem uma série de projetos, tem uma série de especialidades. Ter a base é fundamental. Então, por mais que as disciplinas às vezes podem ser cansativas, que é difícil aprender o conteúdo, é fundamental ter isso claro e dominado, para que na hora que você for aprofundar no assunto de uma empresa específica, você não precise ficar patinando no conceito básico de cálculo ou de metalurgia ou qualquer outro aspecto. A base tem que ser firme para a gente conseguir trabalhar. Isso é fundamental, é o que a gente, né, luta com os estudantes, né, para que eles valorizem as disciplinas mais pesadas, são as mais fundamentais, né? Então a gente tem que valorizar. Tem um porquê. Desdobrar. Você mencionou que, né, os estagiários aí são sempre os estagiários que fazem IC, né? E aí eu queria saber se quando você fazia a sua graduação, se você fazia iniciação, se você fez estágio e se essa ponte te serviu alguma coisa alguns anos depois. Olha, o tempo que eu fiz a graduação, eu fiz iniciação científica. Eu fiz mas fiz lá na Federal do Paraná e depois fiz dos Estados Unidos. Assim, diretamente hoje, o que eu aprendi no IC não tem muita correlação em termos de conteúdo. Agora, em termos de metodologia de trabalho, tem. A disciplina de trabalho, a disciplina de planejar um experimento, a disciplina de organizar os resultados, planilhar dados, de organizar relatórios, né, de construir conhecimento, de criar hipóteses, de metodologia científica, com certeza. Isso eu uso todo dia. Isso faz parte da base que construiu. O conhecimento em si, por exemplo, na minha IC eu trabalhava com biodiesel. Não tem muita correlação. Às vezes, por exemplo, surge um projeto novo, alguma startup que quer oferecer um novo serviço de gerar bioóleo para os nossos fornos aqui. Então já tem uma bagagem que pode assimilar mais rapidamente essa empresa dentro da Nexa. Então existem pontes eventuais que essa pluralidade de conhecimentos acaba facilitando a relação. Né? Então, para isso ajuda. Mas o mais importante é a metodologia de trabalho. Isso tem que ser bem aprendido. Mas você chegou a fazer estágio, aquele estágio disciplinar, ou não chegou a fazer? Não era obrigatório? Não, eu fiz o estágio obrigatório, só que eu fiz nos Estados Unidos. Sim, sim. Esse estágio, eu tive a infelicidade de fazer isso um ano antes do programa de Ciência Sem Fronteiras. Sei. Último ano antes de ter esse programa, né? Então, eu acho que eu mandei uns 400 currículos para diversos professores ao redor do mundo e o número é esse mesmo. Foi um número absurdo. Uns 15 me responderem, mais ou menos, para 2, depois nós essa conversa melhorarem, para que um finalmente, ok, pode vir, eu te recebo, te dou uma bolsa, vamos arrumar um alojamento aqui para você e vamos trabalhar com a Ford aqui. Então, teve muita persistência, né? Teve todo o endividamento da minha parte dos meus pais para pagar. Isso já mostra uma característica importante para se suceder, né? A persistência, né? Não se satisfazer com a negativa, mandou centenas de pedidos, a proporção é mais ou menos essa mesmo. Então, acho que... Deixa o pessoal de RH que lute, entendeu? Eles preferem receber uma avalanche de currículos e ter a competitividade, né? Não tem problema, pode mandar quantos quiser para a Nexa, isso é bem-vindo aqui, a gente gosta de essa capacidade, mas a gente também tem que poder espalhar bastante, ser diverso e procurar várias oportunidades. Acho isso fundamental. Deixa eu só dar um recado pessoal. Todo mundo que está assistindo
Obrigado pela presença. Né? Vocês estão vendo aí no chat, se vocês habilitarem o chat, vocês vão ver algumas instruções, como fazer pergunta, como registrar a presença. E no cantinho superior direito tem algumas formas de você ver melhor a nossa apresentação. Né? Tem o modo galeria, onde vai aparecer várias janelinhas, e o modo speaker view, ou visão do apresentador, que sempre vai dar destaque em quem está falando. Então, essa é a padronização da visualização mais indicada. Então, no speaker view, visualização do palestrante, é o recomendado para ter a melhor captação da imagem. O Caio, aí você foi para a Inglaterra também. Então, Fui para a Inglaterra também. Mas já estava no IPT. Já estava no IPT. O IPT tinha um programa interno, né, de desenvolvimento de pesquisadores, em que eles mandavam para fora para trazer novas linhas de pesquisa, né? Para o IPT estar sempre atualizado, o que tinha de mais moderno em atuação profissional, técnica, né? E aí, nesse programa, eles me mandaram para lá para fazer esse desenvolvimento de biocombustíveis. Eu trabalhava no laboratório de combustíveis, e então fui para a linha de biocombustíveis. Eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. Foi muito bacana, aprendi bastante coisas lá. É uma cultura bem diferente da nossa, né? Bem fechada, bastante frio. Úmido. Úmido, sem sol. E você viu que teve a sua percepção se a sua experiência internacional foi um diferencial na sua posicionamento da Nexa? Foi um pré-requisito, na verdade. Quando eu estava na descrição do cargo para eu ocupar, era pré-requisito ter feito algum estágio, algum trabalho em um centro de pesquisa internacional. Acontece que a Nexa tem uma preocupação enorme em estar sempre no estado da arte do que se diz em tecnologia de mineração, né? Estamos com um projeto novo, inclusive em Aripuanã, no interior de Goiás, e esse projeto é assim, é o que tem de mais moderno no mundo em termos de mineração. Praticamente, a mina vai se minerar sozinha, né? Brincadeira, não estou trabalhando de verdade lá, mas é absolutamente com recirculação de água, a disposição de rejeitos completamente segura e sem nenhum risco de derramamento. A disposição vai ser a seco e vai voltar o resíduo para dentro da mina, então não vai ter nenhum risco ambiental. A gente tivemos vários problemas recentemente, né, com os desastres. Então, Aripuanã já nasce com uma mina conceito. As pessoas estão vindo visitar para conhecer as tecnologias novas que estão em operação lá. E essas tecnologias, geralmente, elas não são nacionais. Algumas são, mas às vezes elas não são. Então, o meu gestor queria alguém que tivesse contatos no exterior, que tivesse uma boa fluência e que pudesse negociar com esses fornecedores e centros de pesquisas a incorporação dessas tecnologias aqui para a Nexa. Então, para mim, foi divisor de currículos, vamos dizer assim, essa experiência internacional. Fantástico. Outra grande dica para o pessoal aí vendo, né, que vale a pena enfrentar o mundo adverso, né, o exterior, ir para fora, seja na graduação, seja na pós-graduação. Então, além da internacionalização da universidade, né, que a gente trabalha né, constantemente para que nossos programas de pós-graduação tenham um reconhecimento de nível internacional, excelência a nível internacional, né, a experiência pessoal é muito grande. Por pior que seja o local que você vai, né, às vezes nós temos no Brasil, pior que seja, digo, aqui no Brasil nós temos laboratórios de excelência e às vezes temos colegas no exterior que não têm a mesma infraestrutura que nós temos. Então, a princípio, o estudante estaria fazendo um downgrade, né? Mas sim, a experiência ele só vai obter lá. Né? Ele tem que buscar a diversidade, né? Exato, a vida. Quando a E gente o tanto fica de gente do confinado, mundo todo, né? isso, abrir a cabeça realmente, abrir e respirar o mundo. Não ficar olhando se é um laboratório melhor, pior, tal. É realmente ter a experiência da diversidade, de opiniões, de formação, de forma de pensar, é que melhora o seu trabalho. É mais crítico, né? E vendo assim mais o teu cotidiano no seu departamento de pesquisa, qual é a intensidade ou nível das atividades que você pode ver? É essencialmente uma ciência aplicada, né, esse desenvolvimento tecnológico, ou você tem
ou dentro do seu departamento, existe a possibilidade de fazer a ciência básica, né? No fundamentação da mineralogia, tem trabalhos tentando agregar valor a commodity, né? Porque a gente sabe que commodity tem um valor, produto finalizado é geralmente 10 vezes mais. A gente quer que o Brasil, como nação, seja um país exportador de tecnologia, mais do que das commodities, mas graças a Deus, né, são as commodities que têm salvado o Brasil já nas últimas décadas. Então, vamos valorizar elas, porque senão a gente estaria numa situação muito pior. Então, eu queria saber, em termos de ciência aplicada, pesquisa fundamental, como que é isso no seu departamento? A gente tem vários programas que são adequados para cada tipo de estágio de desenvolvimento da tecnologia, né? Nós temos a relação com fornecedores de tecnologia, que são empresas consagradas, que têm tecnologias que já são utilizadas em empresas. Essas a gente só faz uma adequação do processo, em tamanho de equipamento, vazões, etc. Uma adequação para a nossa demanda. Esse é um estágio, né? Existem outros programas, como por exemplo o MindLab, em que a gente apoia startups, que são empresas que já têm uma solução meio estabelecida, porém ainda demandam de alguma maturação. Não são empresas que têm capacidade de fornecer para um grupo como a Votorantim, na qual a Nexa faz parte. Então, tem um programa, o MindLab, que ajuda essas startups a atingir o patamar de se tornarem fornecedores para a Nexa. Esse é um outro caso. Existem desenvolvimentos pontuais em que a gente quer resolver algum problema, a gente aciona institutos de pesquisa, universidades, centros de apoio, para resolver algum problema pontual. Também é outra demanda. E existem uma verba, um recurso nos programas internos da Nexa, em que a gente aplica para o desenvolvimento para situações mais futuras. Novos métodos de flotação, novas rotas pirometalúrgicas de tratar os resíduos e convertê-los em produtos, que vamos dizer assim, a gente classifica pelo risco financeiro. Contratar uma empresa já consagrada com outras aplicações e outras commodities é risco quase nenhum, uma contratação direta, até um desenvolvimento num centro de pesquisa, uma coisa que a gente não tem nem ciência sobre a dinâmica de funcionamento, né? Um risco mais alto. Cada uma recebe uma diferenciação, uma forma diferente de tratar esse recurso e esse trabalho. Mas todos assim a gente sempre olha da forma de como isso pode reverter em produtividade, em aumento de produção, em melhoria de rendimento, como isso pode se reverter para um benefício da empresa. Melhoria de segurança, melhoria de questões ambientais. Temos enésimas disciplinas, a gente trabalha com inovação em TI, inovação no jurídico, inovação em administração. A gente trabalha com uma ampla rede de potenciais de tecnologia. A gente não está só limitado à atividade mineradora. Uma empresa tem um lado corporativo e tem um lado industrial. Então, é esse degradê que a gente trabalha. Entendi. E existe financiamento de pesquisa em universidade? Ou toda pesquisa é feita em casa? Não, a gente tem os nossos laboratórios, que tem a nossa estrutura, né? Mas, assim, como qualquer outro centro de pesquisa, né, vamos dizer assim, a gente não tem todos os brinquedos. Então, a gente usa as universidades, usa os centros de pesquisa para completar as nossas pesquisas ou deixa realmente a cargo da universidade, centro de pesquisa, realizar todo o trabalho, porque a Nexa não domina todos os know-hows. Então, eu lembro, inclusive, que fui buscar ao professor Birajara um apoio, uma situação que a gente estava passando para criar um desenvolvimento. Tivemos um trabalho em conjunto com o professor Germano, da UFSCar de São Carlos, para desenvolvimento de... Não, Germano é nosso colega. Então... É da Química. Fizemos um trabalho com ele de desenvolvimento de cátodos orgânicos. A gente queria resolver alguns problemas que são recorrentes na nossa eletrólise, né? E ele tinha feito uma publicação nesse tema de polímeros orgânicos condutores. Ele fez uma publicação que não tinha nada a ver. A gente, olha, será que a gente não pode fazer eletrodos disso? Entramos, conversamos, fizemos um trabalho, fizemos uma prova de conceito, né? E aí, só que infelizmente o projeto morreu na prova de conceito. Mas gostaríamos muito de ter evoluído com ele. Nós temos aqui no nosso instituto, né, uma central analítica
que recebeu um aporte financeiro da FINEP muito grande. A gente tem instrumentação do estado da arte, investimos pesado em microscopias, né, de varredura, de tunelamento, ótica, de toda a natureza. Então, a gente tem uma missão, né, que já o financiamento foi FINEP, e a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, né, a motivação maior do financiamento da FINEP é que haja pesquisa e desenvolvimento para as empresas, né? Então, a gente montou uma central analítica que visa P&D para oferecer serviços de inovação para as empresas, né? Que não tem. Então, é bom saber que vocês estão nesse... Excelente. Nós também ficamos super felizes em saber que vocês têm essa estrutura toda nova. Última geração, quase de todas as técnicas analíticas. É excelente. A gente costuma visitar os centros para conhecer todos os equipamentos, aplicações, a faixa de trabalho que eles podem fazer, né? Uhum. Alimentar as nossas equipes. Tem um setor aqui de Três Marias, mas cada planta tem uma vertente de tecnologia, né, ou exploração mineral. E a gente retroalimenta, então, a Nexa, dizendo, olha, esse pessoal aqui tem essa capacidade, se vocês precisarem, está à disposição. Né? Uhum. Mas Excelente. se passar a pandemia, Então, a gente pode conversar. Exato. Quando isso passar, ou dar uma passar, arrefecida, a gente isso. volta a conversar. E aí vamos trazer a conversa para o nosso lado. Nós dois somos químicos, né? Quero saber como que é a receptividade de um químico numa grande indústria de transformação, né, de exploração mineral, onde a gente sabe que os processos de engenharia prevalecem. Então, eu quero saber o papel do químico, a sua formação e como que é esse jogo lá na Nexa com você. Então, eu posso falar até pelo grupo como um todo, o Votorantim é um grupo de engenheiros, tá? Eles são bastante dominantes aqui e orgulhosos da disciplina de engenharia. Tem bastante químicos, mas na parte de laboratório e análise aqui. A parte de químicos fazendo projetos não é tão frequente, né? Estamos conquistando o nosso lado agora na Nexa, comigo inclusive, e eles estão vendo esse valor, esse conhecimento mais aprofundado e mais embasado na ciência básica de química, né, para justificar os projetos. Por mais que o engenheiro conheça o processo, né, existem limitações que só quem fez química consegue entender e tem a fundamentação para explicar. Então, eu me sinto muito mais seguro em explicar os fenômenos químicos que acontecem na planta. Deu um problema por causa disso. Eu sei que foi por causa disso. Por quê? Porque eu estudei essa disciplina. Né? Eles ficam muito limitados a questões paramétricas. Porque ficou fora do procedimento. Mas por que ficou fora do procedimento? O que a gente pode fazer para melhorar? Como contornar isso? Isso quem tem um olhar mais de químico vai conseguir entender. Quem viu as dinâmicas termodinâmicas, quem viu as reações químicas, complexos, inorgânicas, essas coisas, tem todo o know-how para entender o fenômeno e explicar com mais propriedade. Então, eu vejo que eu estou acrescentando nisso, né, trazendo mais embasamento, né, e fundamentação nos projetos que antes, às vezes, ficava a desejar. É isso que a gente quer cada vez mais, fortalecer a posição de um químico, né? Eu sei Exato. que não a competição, mas o mercado está muito disputado entre químicos industriais e engenheiros químicos. Né? O nosso instituto não tem um curso de engenharia química ainda. É um sonho, estamos lutando para isso, mas então a gente tem que fazer o melhor para os bacharéis em química com habilitação tecnológica tenha um edge, né, competitivo frente aos engenheiros, que é a grande dominância em grandes plantas, né, de processo de transformação industrial. Então, isso é muito bom ver. E vamos falar um pouco do core do seu business, né? A gente tem ouvido recentemente falar muito de nióbio, muito de grafeno, quase a gente não vê falar de zinco. O que você pode contar do zinco para a gente? A exploração, reciclar, como que é o negócio zinco no Brasil? Onde que a gente depara com zinco e a gente não sabe, para a gente poder valorizar, isso aqui é de zinco, tem alta tecnologia aqui, não sei se essa tampinha aqui da minha garrafa de água tem zinco, onde que a gente encontra o zinco?
Praticamente tudo tem zinco. Tudo que tem recobrimento, que foi galvanizado, né, para proteção, tem zinco. Muitas borrachas levam zinco na sua composição, que ela é um catalisador da vulcanização e vamos dizer assim, um protetor solar da borracha, né, que permite ela não ressecar ao sol. Mas todas as peças de maçaneta, cortina, o suporte, tudo que foi galvanizado, né, construção civil, telhas de zinco, né, tem muitos fármacos, produtos alimentícios, fiação elétrica, praticamente tudo que foi recoberto leva zinco. Então, as aplicações são inúmeras. A gente, particularmente aqui da Nexa, né, nós vendemos o commodity. Então, nós vendemos uma barra que a gente chama de jumbo, de 1 tonelada de zinco. Né? As pessoas, os nossos clientes, né, são galvanizadores e montadoras, compram esse zinco, fundem num banho e imergem as peças deles, né, para fazer o processo de galvanização, um dos processos de galvanização. Simplesmente todos os carros têm Todos esse os carros têm esse zinco. Né? Então, em termos de assim, de demanda, é isso. O Brasil ele é muito bem posicionado com relação ao zinco, porque nós temos um dos processos mais inovadores de produção de zinco do mundo. Nós somos a única empresa do mundo que trata zinco na forma de silicato. Geralmente, todas as empresas de zinco do mundo usam sulfeto de zinco como matéria-prima e detestam o silicato, que é um contaminante, um veneno no processo. Nós somos uma empresa que aprendeu a tratar com isso e trata silicato de zinco, inclusive. Então, nós temos um processo inovador, uma tecnologia que foi patenteada hoje do meu chefe, o Adelson, né? E ele é a única planta no mundo que opera dessa forma. Aqui em Três Marias nós temos em torno de 6% de zinco secundário. São fontes recicladas de zinco, né? A gente vende o zinco para os nossos clientes, os rejeitos de zinco dele eles devolvem para a gente tratar. Então aqui a gente recebe em torno de 6% de volta, o resto fica incorporado nos produtos. Juiz de Fora tem uma porcentagem um pouco maior, né? Porque eles utilizam EAD, escolha de alto forno, né? De forno, escolha de poliaciaria, em que eles recuperam o zinco que estava nesse forno, vamos dizer assim, esse ferro, junto com o ferro, né? Vamos dizer, tira a camada do zinco que estava nas chapas de ferro, né? E recupera esse zinco. Então lá é 15% de fontes secundárias. E o total da Nexa Brasil, né, dá em torno aí de uns 9% de zinco secundário de reciclagem. substancial. Não, é bastante. A gente gostaria que fosse mais. Tá? A gente não encontra no mercado a disponibilidade, né, do zinco para aumentar essa porcentagem de zinco secundário. Nós temos capacidade para mais, que a gente não encontra no mercado. Então, entre reciclar e fazer o extrativismo, tem um jogo econômico que compensa. Tem um jogo econômico que compensa. Nós gostaríamos que Juiz de Fora fosse mais dedicado ainda à reciclagem. Né? Nós fazemos praticamente um favor para as empresas de siderúrgica, né? De pegar o rejeito deles, o pó de aciaria, e converter eles em um produto, né? de zinco e uma escória que eles podem tratar de volta e refundir como ferro, basicamente. Então, mas assim, como o zinco é feito para recobrir os materiais e durar, né? A gente não tem tanto zinco assim para reciclar no nosso mercado. Então, e muito zinco acaba sendo incorporado, vamos dizer assim, no solo, né? Se eu vou para produtos alimentícios, esse zinco não é recuperável. Esse se perde na natureza. Agora, o zinco que é para galvanização, esse sim é recuperável. Então, Caio, fala um pouco de você, né, em termos como Caio Oliveira. Quais são as habilidades, sua personalidade, o seu, né, algo seu que foi um diferencial no seu caminho que você trilhou, onde você está hoje, uma característica sua que tem dado certo e que a gente pode explorar e repassar como que é a sua personalidade, introvertido, extrovertido, você faz as coisas acontecer ou você, né, deixa todo mundo bater a cabeça e depois você vai lá e resolve quietamente? Não, eu sou bastante introvertido, estou tendo imensa dificuldade, inclusive, de participar hoje aqui com vocês. É bem fora da minha zona de conforto, mas eu acho importante esse diálogo, né,
Isso é mais importante que a minha timidez, né? Eu tenho o costume de ser bastante persistente, um pouco teimoso às vezes, e essa é uma característica que eu acho que foi muito diferencial, né? Eu sou insistente para conduzir os projetos até o final, sabe? Independente da diversidade, ser bastante político, ser como a água e contornar os problemas. Eu não sou uma pessoa de confronto, eu sou de dialética, de diálogo, vamos encontrar um bom senso, um common ground, né? Um chão comum para a gente conversar e negociar, do que realmente ir ficar batendo de frente e impor a minha vontade, né? Então, acho que por isso eu tenho bastante habilidade de negociação e persistência, e isso tem me ajudado bastante a ter bastante sucesso nos projetos e na minha carreira. Errei bastante, já, nossa, errei diversas vezes. É isso que eu queria perguntar agora, né? Fala alguma coisa que não deu certo, né? Que a gente pode, que você pode compartilhar de algo que, me dei mal. Que não você recomenda que nossos alunos, estudantes não façam? Olha, quando eu fui para os Estados Unidos, eu me dei muito mal com a minha supervisora lá. A gente não tinha nenhuma afinidade. Ela tinha um preconceito contra estrangeiro latino, né? E ela ficava me passando informações pela metade, eu não ficava entregando o que ela esperava, também não entendia o inglês que ela falava, né? Então a gente não se comunicava e só ia piorando. Aí chegou um dia que a gente brigou no laboratório, eu mandei ela crescer. Assim, você não tem maturidade para ser supervisora, extremamente desrespeitoso, e isso causou uma série de constrangimentos e problemas com o meu chefe lá, né? Falei, poxa, eu te trouxe aqui, você está com um convidado, você está com uma pessoa, né, externa, ela está aqui há tantos anos, você está sendo extremamente desrespeitoso com ela, e realmente eu me arrependo de ter feito isso, sabe? De ter sido... tudo bem. Acho que a forma, né? A forma foi errada de resolver o Foi errado, problema. mas não se posicionar, né? Talvez chegar numa conversa mais madura, mais centrada, falar, ó, a gente está tendo dificuldades, né? Seja de comunicação, seja de inglês, você não recebe toda a informação, né? Então acho que o jeito de fazer pode não ter sido o melhor, mas que se posicionar acho que é importante, né? Se você não pode, né? Acho que ninguém em sua própria carreira, né? Só receber né, o fardo, né? Tem que estar, a coisa tem que ser civilizada, digamos assim, né? Exato. A gente sabe que às vezes tem, né, posições de chefia, a insegurança de alguns chefes, né, causa retenção de informação. Então isso a gente sabe que tem que ter tato. Tem que ter tato, mas o problema é que naquela época não tinha maturidade para isso, né? E tato e essa sutileza, essa capacidade né? Você ganha com o tempo. Então, exato, entendeu? amadurecimento. Exatamente. E com relação a... Bom, você já falou que tem planos de fazer o doutorado, mas além dessa especialização, né, que seria pesquisa, um aprimoramento na formação, mas voltado à pesquisa do trabalho. E no aprimoramento pessoal, economia, gerenciamento, gestão, zen budismo, alguma coisa... E você tem alguma outra formação? Não formação, mas você busca amparo para executar seu trabalho em outras disciplinas? Cadê aqui? Vou recomendar fortemente, não fazendo propaganda, não tenho nada a ver com eles, entendeu? Dá para ver. School of Life? The School of Life. É um centro de psicologia, vamos dizer assim, não sei se quem pode dizer, mas é a Escola da Vida, tem um canal no YouTube, recomendo fortemente a procurar. Tem vários livros, tem cursos, e acho que tem em São Paulo, inclusive, School of Life. Tem o vídeo do autor, Alan de Botton, e é sensacional, é um crescimento pessoal atrás de cada vídeo. Eu gosto de ter essas relações. Ele fala sobre psicologia, fala sobre problemas modernos, fala sobre relação com o pai, relação com a mãe, fala sobre... Então é bastante pessoal, mas bastante moderno, bastante para a nossa vida moderna. Eu recomendo fortemente The School of Life.
como crescimento pessoal. Buscando se conhecer, né? Buscando se conhecer. Terapia também, recomendo fortemente, tá? Tem preconceito com a terapia. Fiz a minha hoje de manhã. Exata. Pare com o preconceito, que isso, assim, te faz crescer vertiginosamente. Faça o quanto antes. É a minha recomendação, tá? Te liberta dos seus traumas, te liberta das suas amarras. Isso talvez nem saiba que tenha. É um conselho forte. Eu tinha muito preconceito quando era mais novo, o estigma de fazer terapia. Não tenha, vai e faça. Mesmo que você não precisa, vai e faça. É muito bom. Como gestor, eu tenho a sorte que a Nexa investe bastante na gente em habilidades de gestão. Então, eu constantemente faço cursos, antes eram presenciais, agora online, né, em que desenvolvem habilidades de gestor, fomentando a cultura da empresa. Então, valores a gente tem um logo, né, entusiasmo, inteligência e coragem, né, que são os valores da família, que são os valores, né, do grupo, em que a gente tem que ter muito entusiasmo para superar os problemas do dia a dia, inteligência para contornar as adversidades e coragem, né, para enfrentar os problemas. Então, e as disciplinas vão mostrando ferramentas, SWOT, Design Thinking. Nossa, tem um repertório de ferramentas de gestão, de fazer reuniões, de como lidar com pessoas, contornando como gerenciar conflitos, como dar feedback, até curso para dar feedback a gente tem. Então, eles investem bastante em gestão. Eles são uma empresa bastante estruturada. Eu, como diretor, eu deveria fazer metade desses cursos aí, pelo menos. Mas não dá tempo. Puxado isso. Excelente. Então, para a gente caminhar ao final, queria que você mandasse um último recado, né? Nossa audiência é essencialmente alunos de graduação, de pós, né? Como que você poderia sugerir que os estudantes criem os vínculos com os professores? Como que os seus professores te ajudaram? Como foi o vínculo que você teve ao longo da sua trajetória de graduação, de mestrado? Como que essas conexões, né? Porque idealmente podem virar conexões profissionais depois. Como que você vê isso e o que você pode dizer para o pessoal? Como último recado, eu recomendo fortemente que se apaixonem pelo que vocês vão fazer. É muito mais fácil você ser persistente e contornar desafios com aquilo que você ama. Então, para mim, é gostoso passar um final de semana trabalhando. Meu chefe não ouça isso. Escrevendo relatório, escrevendo artigo, revendo problemas, calculando balanço de massa, sabe? Eu gosto de trabalhar com química, eu gosto de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Então, não é um sacrifício para mim. Lógico que eu tenho lazer, lógico que eu tenho diversão, mas às vezes eu fico, eu podia estar fazendo aquele trabalho lá agora, ao invés de estar aqui. Então, apaixonem-se. Os professores, eles são fundamentais no desenvolvimento profissional, são excelentes conselheiros. Eles são, a gente precisa desmistificar a relação de aluno com professor. Eles são pessoas que têm histórias e que têm um vasto conhecimento e podem compartilhar. A minha recomendação é não tenham receio de conversar com os professores, não tenham dúvidas sobre o conteúdo, nem se fala, tem que perguntar. Sobre a profissão, tem que questionar, escolha um professor que você admira, que você tenha mais empatia e converse com ele. Eu tive boas relações com o Pedro Camargo, tive excelentes relações com todos os outros professores. Eles, depois na carreira profissional hoje, eu sou, vamos dizer assim, fazer um cliente, fornecedor, contratador, né, de serviço. Então, manter essas relações também são importantes. Sabe? Não põe seu professor num palanque e só receba conteúdo. Tenha uma relação mais profunda com ele. É fundamental. Fantástico, muito bom. E para encerrar, tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você gostaria de falar? Tenha mais algo a acrescentar? Fique à vontade. Olha, não querendo puxar a sardinha, tá? Mas é muito bom trabalhar para a Nexa. Eu gosto bastante. Posso ser piegas, mas eu me sinto muito à vontade e tenho muita aderência aos valores da empresa. A empresa realmente tem valores de segurança, tem valores de cultura e respeito, compliance, que são muito éticos.
É muito bom trabalhar para uma empresa ética, sabe? Eu vejo uns colegas que trabalham para uma empresas não tão éticas assim, né? E vejo eles sofrendo com as incertezas, com os desvios e com as condutas. Escolha empresas éticas, escolha empresas que os valores coincidam com os seus. Essa é a minha recomendação. Eu tive a sorte de encontrar a Nexa e estou muito feliz e muito seguro de ficar aqui. Ótimo saber disso. Eu vou recomendar o nosso departamento de estágios e falar, ó, gente, mandem as solicitações de estágio para a Nexa. É logo ali em Minas, mas dá para nossa grade horária, os alunos têm um semestre que seria dedicado a estágio, então eles Não, podem... nós temos o corporativo aí em São Paulo, que eles contratam estágio. Nós temos o programa de estágios e tem, né, as pessoas que são do corporativo que ficam em São Paulo, né? Tem as outras empresas, a CBA, que fica mais na região próxima de São Paulo. E para quem estiver em Minas, claro, aí é o prato cheio para trabalhar, tem todas as operações aqui ao redor. Mas que ótimo. Muito obrigado, Caio. Foi Eu que agradeço, foi um uma imenso prazer. excelente. Prazer conhecê-lo, prazer conhecer a sua trajetória, prazer conhecer sobre a Nexa, os valores da Nexa, né, a contribuição da Nexa para a nossa sociedade, como, né, a arrecadação de impostos e recursos, exportação de commodities e, né, fazer a economia girar, que a gente está precisando muito. Bastante, viu? Pode contar com a gente. É um prazer enorme. Foi muito bom saber que vocês estão com uma estrutura nova. Fiquei curioso para conhecer agora. Vamos marcar uma visita com certeza. Excelente. É valiosa. Está marcado. A gente não Está sabe quando, marcado. mas está marcado. Então tá bom. Eu não sei se tem dúvidas de outras pessoas, se eu possa responder. Não, já foi ao longo Já da foi? Então tá conversa, bom. fui Estou mesclando aqui encaixando. a interatividade, colocando novas questões que veio pelo WhatsApp. Então, né, talvez uma última chance. Acho que não tem mais nenhuma, já li mais ou menos tudo com né, na forma de diálogo, foi aparecendo todas as conversas. Então tá bom. Então, vou só agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Tenho que agradecer todo o pessoal do suporte do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras, o ECAR, né, o ECAR Polo São Carlos, através do apoio do Birajara e o trabalho incessante da Helena. Então, a gente está dando continuidade a um núcleo de discussões, né, de um ciclo de seminários e conversas, né, não seminários e entrevistas, onde a gente quer exatamente promover né, a experiência, né, a experiência do pessoal trabalhando em empresas, né, mostrar que temos várias oportunidades de ter pós-graduando, gente que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, ex-professores que saíram, deixaram a academia e estão em empresa. Então, a gente tem que né, aproximar esses mundos. Então, é isso que se trata, esse ciclo de conversas, né, um forte viés de química, mas, né, o Polo de São Carlos, temos Escola de Engenharia, Instituto de Ciências de Matemática e Computação, Instituto de Física, Arquitetura. Então, certamente o Escritório de Carreiras no Polo de São Carlos vai ter abertura para todas as outras unidades, as outras disciplinas e os outros cursos. E, então, enquanto está na nossa mão a química, a gente puxa a sardinha para a química, né, Tânia? Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Tânia, por essa oportunidade. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até Até mais. breve. Até breve.